Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui esperançosos com o quinto episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. How about you, Ruth? I know you've been dying to visit. Step over before the door's closed. I can't do that now, sir. Audrey? Good night, Ruth. I do hope everything's all right. Pois bem, pessoal, chegamos aqui com esse episódio à metade da temporada. E podemos nos perguntar, então, será que ela já se vendeu por completo? Já sabemos o que vai acontecer, o grande mote por aqui? Ainda não. Porque, mais uma vez, esse episódio é daqueles de transição, de ajuste do posicionamento das peças, mas também um episódio de muita enrolação. Mas tem uma certa novidade também aqui nesse episódio. Sim, ainda é essas duas coisas pré-definidas, mas também é um episódio de pegadinha. Pois é, ele fica vendendo uma coisa que vai acontecer lá no final e quando chega o desfecho, descobrimos, pegadinha do malandro, não era isso não, era outra coisa. Mas enfim, vamos começar do começo. Sim, temos a princípio a parte, digamos, dos ecos, que também é uma coisa que tem bastante por aqui, né? Sim, de novo. E a respeito da personagem Josie, que aliás é a personagem narradora no princípio desta semana. Vamos ver o que aconteceu com ela. Bom, exatamente lá na primeira temporada, quando justamente ela começou a ter mais destaque, claro, era uma figura que só ficava presa lá ao fundo, justamente naquela época onde Layton ficou lá nas gavetas, ou seja, fora do protagonismo de sua própria série, a Josie começou a perambular pelo trem. E o que acontece agora? Justamente a mesma coisa. Em época que uma das protagonistas aqui da história, no caso a Melanie, está ausente, aliás, por 2 episódios consecutivos, justamente ela começa a ter destaque efetivo para o desenvolvimento da trama, justamente nessa coisa das comunicações, de espionagens, digamos assim. Aliás, falando nisso, que é uma coisa que chama muita atenção aqui, pode passar desapercebido, mas denota bastante que o texto da série não é muito bem apurado, ele coloca umas coisinhas que é difícil de serem acreditadas. Por exemplo, ela foi em missão lá, claro, para tentar se curar, sua pele toda danificada, mas ela foi com a missão: eu vou ser uma espiã, o pessoal aqui precisa disso, nós precisamos entender o que o Will Ford está planejando. Mas tudo foi planejado em mínimos detalhes. Tá bom, então você vai fazer o tratamento lá com os cientistas malucos e aí, em toda oportunidade que você tiver, você coloca uma mensagem dentro do cesto de roupa suja lá do laboratório. Aí, alguém vai pegar essa cesta, vai passar por uma segunda pessoa e essa segunda ou terceira ou quarta pessoa, que a gente também não sabe quantas estão envolvidas, vai chegar até lá na fronteira. E da fronteira, essa informação vai chegar ao Layton. Beleza? Beleza. Bom, mas como é que isso procede? Tudo bem, tem uma rede de comunicação ali feita pelo pai, que é autorizada pelo Layton. Mas naquele esquema, né, de fazer aquelas trocas, tudo. Mas, necessariamente, como é que você consegue chegar na informação que você precisa ajudar a mulher enferma lá na enfermaria? Poxa, e aliás, vocês repararam, né, participa desse esquema de transmissão de informação justamente a amiga da Alex do beliche de cima, que eu não lembro o nome dela até agora, não decorei, mas é a última mulher australiana, que está usando lá aquela máscara do Murray, né, que é o outro último homem australiano. Enfim, como é que você convenceu aquela personagem a participar de todo esse esquema ali? É forçado, sim, a série se mete em situações que ela não consegue justificar que aquilo é plausível dentro do próprio esquema estrutural da série. É difícil acreditar que essa comunicação acontece de maneira tão facilitada. Dá pra perceber que ela faz isso quase todo dia, né? Como é que ela rouba também os frascos lá dos 2 cientistas? Eles não se percebem disso? Bom, eles são enganados até no comprimido que ela não toma, né, para ficar inconsciente durante lá os procedimentos, mas enfim, beleza, né? Bom, isso acontece porque a série realmente não está preocupada com isso. Mas gostaram bastante de enfatizar todo esse processo aqui nesse episódio. Mas vamos falar um pouco então de enrolações.
Bom, aí caímos no esquema principal desse episódio, que está envolvendo o Will Forte e também a Audrey. Naquele esquema que o texto quer passar pra gente que o vilão da vez, dessa temporada, ele também tem coração. Isso também é um certo eco que aconteceu lá com a Melanie. Depois de um certo momento, justamente um pouco antes dela cometer um ato bem grave, que aliás vai se repetir aqui também, né? Daqui a pouco a gente fala disso, ela também começou a ser um pouquinho humanizada. Uma necessidade também forçada desses tempos bicudos. Pois é, a humanização de vilões. O vilão não pode mais ser apenas vilão. Ele tem que ter um coraçãozinho meio que partido por aí. Enfim, a ideia que foi vendida nesse episódio, mas que foi muito, mas muito, completamente arrastada. Claro que Audrey também estava agindo como uma espiã. Ela tinha o objetivo de chegar até aquele tal painel, fazer uma reconexão lá para todo mundo poder ouvir o que se fala lá no lado oposto da Big Alice, justamente, né, na suíte do Will Forte. Mas ela não conseguiu, óbvio, mas ele obviamente também percebeu que ela estava já planejando alguma coisa contra ele. Onde, claro, já faz com que nós, espectadores, comecemos a imaginar que ela vai ser também tentada a se suicidar de novo, mais uma vez, quando ele resolver, né, temar que é necessário acontecer isso. Mas, enfim, o que vale é que todo esse processo ali entre os dois foi tempo perdido completamente aqui nesse episódio. Pura enrolação, quando poderia ter sido aproveitado em momentos mais interessantes. Aí eu poderia até dizer como tio, mas tio também foi aqui uma bela de uma enrolação de cabo a rabo. Aliás, no caso específico dessa personagem, que era interessante na primeira temporada, aqui, por 2 episódios seguintes, dá para perceber que o roteiro não sabe o que fazer com ela, porque literalmente ela está na mesma situação que já estava na semana passada. Ela está em crise, mas crise do que, minha filha? E sempre se relacionando lá com o pastor. Bom, do pastor a gente pode tirar que sim, houve uma certa evolução. Claro, não em termos do personagem, mas de uma ideia que foi jogada por aqui. Que é exatamente que o Layton, ele não é um bom líder, ou era um líder efetivo, mas ele está perdendo o seu poder e talvez precise colocar outra pessoa no seu lugar. Uma ideia ventilada, assim, para ser desenvolvida nos próximos episódios, com certeza. Porque de resto, a própria Teal, o que ela está fazendo? A investigação dela avançou? Não. Piorou, para falar a verdade, com o desfecho então aqui desse episódio, porque os suspeitos que ela possuía lá da agressão para Lights literalmente foram mortos, então não foram eles, óbvio, foram outras pessoas. Então, quer dizer, é o avanço que não avança, né? É um passo para frente, 2 para trás, no que tange a personagem em si, que na verdade ela é também um eco do que era Layton na primeira temporada, porque ele era um detetive, agora é ela que faz essa função aqui na segunda temporada. O episódio, como eu disse, cheio de ecos, enrolações e também pegadinhas. Mas antes da pegadinha em si, né, vamos falar de mais outro eco que aconteceu por aqui. Justamente a respeito de Layton, que tem que fazer uma decisão grave, do mesmo jeito que Melanie precisou fazer lá na primeira temporada relacionada a Josie. Vocês lembram? Ela acabou tendo que matar a Josie justamente para sustentar uma situação confusa onde ela está se metendo por culpa do exercício do poder. Mesma coisa aconteceu com Layton por aqui. Ele necessariamente tinha que eliminar aquele empecilho para os seus planos darem certo. No caso, o gangster ali da terceira temporada, que é o Terrence. Bom, pelo menos esse eco serviu para que o personagem do Pike tenha um certo desenvolvimento, mas é uma promessa para o episódio seguinte. Porque é fácil perceber que literalmente depois daquele processo que ele já tinha jurado não mais fazer. Aliás, eu não me recordo, para falar a verdade, lá na primeira temporada, que estava definido que ele era uma pessoa agressiva, que era na verdade um detento lá do mundo externo antes do trem partir, que conseguiu entrar a bordo como clandestino. Eu vi essa informação, para falar a verdade, em textos na internet, mas dentro da série eu não lembro se isso foi dito. Talvez no finalzinho, depois da rebelião, acho que foi isso que aconteceu. Mas enfim, ele tinha feito uma promessa que não ia mais matar alguém, e aqui ele teve que descumprir por causa do seu compromisso com o Layton. Só que, claro, ao final foi interessante quando ele raspou a cabeça, tirou aquela barba, tirou aquela aparência velhaca que ele tinha na verdade, e ele se transformou numa figura mais jovem, mas um tanto mais
cruel, mais pesada, aquele olhar sinistro, que claro, foi feito de propósito para emendar com a cena seguinte, justamente aí já chegando ao desfecho do episódio, que é aquele ataque meio despirocado justamente aos engenheiros que eram as suspeitas que a Teal tinha. Mas por que eles foram mortos? Claro, antes de pensar a respeito do assunto, quando efetivamente aconteceu o ataque, foi uma cena, aliás, várias cenas, uma seguida atrás da outra, e a gente não percebia direito quem estava atacando lá os engenheiros, mas em torno de 6 ou 7 pessoas, mais ou menos, né? Todas vitimadas, todas mortas por faca, ou então por estrangulamento. Bom, beleza. Só que no primeiro momento, quando você tem aquela cena do Pike, depois aquela pessoa que agredia os outros lá, você faz a conexão. Peraí, é o Pike? Ele ficou doido, né? Ele descumpriu o seu juramento e agora malucou, foi vingar a Lights, por exemplo, da agressão de ter sido os dedos decepados? É isso? Não, é uma falsa não, é uma pegadinha. Literalmente, estamos aqui sendo induzidos a acreditar que é ele, mas depois, quando você vê com mais cuidado essas cenas, você percebe que na verdade algumas pessoas que foram atacadas, alguns desses engenheiros, não foi uma pessoa que fez o ataque, foram duas. Pois é, então não é ele ou somente ele. E depois, a última que é morta, dá para perceber que é uma mulher. Literalmente, se você congelar a imagem rapidamente, você percebe que é uma mulher que atacou. Ou seja, não tem nada a ver com o Pike, isso aqui é só uma pegadinha mesmo. Mas tem a ver com os outros dissidentes do Snowpiercer, que são fiéis sim a Will Ford. Mas aí a gente começa a pensar, peraí, por que mataram justamente pessoas que têm um vínculo forte, que todo mundo reconhece no Snowpiercer, que eles sim eram devotos do grande líder? Por que matar justamente eles? Claro, a princípio talvez para provocar algum desentendimento ali na terceira, na segunda classe, quem sabe a primeira classe também, de fazer com que aconteça um distúrbio social, pois literalmente a Will Ford estaria atacando por baixo, ou seja, até meio que dizer que Leito que mandou matar todo mundo. Pode ser que sim, do mesmo jeito que Leito acabou matando o gangster ali, justamente. Ou seja, as ideias elas se conectam aqui no episódio, mas de maneira forçada, não dá para dizer que é uma maneira assim, bem estruturada, bem inteligente, que claro, vai encontrar eco naquela ideia já embutida também, que Leighton talvez não seja o melhor líder ali e precisa ser substituído. Mas quem vai substituir ele? Pois é, outra ideia também meio que ventilada um pouquinho ali, bem no cantinho do roteiro, a Ruth. Pois é. Primeiro, eu falar sobre Zara também, que teve uma ceninha mais ou outra, que ela cresceu ali na importância da secretaria. Quer dizer, a Zara está espionando, obviamente, a Ruth. Mas, no fundo, a atual chefe da secretaria, ela tem um poder bastante interessante que muitas pessoas não levam em consideração quando assistem a série. Sim, ela é o tipo de pessoa que detém uma certa posição na estrutura de poder que, no fundo, ela não trabalha para o líder da vez, ela trabalha para aquela estrutura. Ou seja, a Ruth, ela trabalha para o trem o tempo todo, mas necessariamente ela não apoia os novos líderes. Ou seja, saiu a Melanie, quer dizer, saiu o Ford, entrou a Melanie, saiu a Melanie, entrou o Leighton, e vai sair o Leighton também. Ela nunca apoia quem está na liderança, porque de fato ela sempre quer o bem do trem, não dos líderes em si. Embora, claro, ela sempre tenha sido pintada como uma grande puxa-saco do Will Ford, mas isso também pode estar sendo mudado justamente naquela cena final também, onde Audrey podia pisar um passo para frente e voltar ao Snowpiercer e decidiu voltar. Lembro que o Ford convidou, Ruth, você quer finalmente vir para cá? E ela disse, não, ainda não é hora. Tomada de posição com certeza ali da personagem. Mas, de qualquer forma, espero que ela não seja colocada como a nova líder, porque ela é o tipo de pessoa que não pode estar justamente numa posição mais alta do poder. Ela tem que ficar por baixo. Ali sim ela tem o pleno domínio dos seus literais poderes, porque ela tem acesso a tudo, ela decide muita coisa, ela tem muita informação na sua mão. Se ela vira líder, perde tudo isso e o personagem com certeza se diminui e a série com certeza também perde muito mais. Ou seja, torço que não seja ela a nova líder. Quem sabe Melanie de vez, ou mais uma vez, na verdade, depois que ela retornar à série, espero que já no próximo episódio, porque está demorando para voltar esse personagem. Aliás, podia ter voltado e economizado muita enrolação que aconteceu aqui esta semana.
Faltou mais outra informação? Ah, sim, detalhe importante, né? De absurdos que vão acontecendo aqui no texto e também a gente não consegue entender. Do mesmo jeito, né, que aquela rede de informações que aconteceu lá da ponta do Big Alice até a fronteira, outra que acontece também aí do lado do Snowpiercer é justamente aquela garotinha piquitica, né, que consegue passar, né, correr o Snowpiercer inteiro, né, de cabo a rabo e levar informação para o leito. Um exagero também, que claro, o Terence percebeu, né, foi isso, claro que ele tinha de trunfo para barganhar lá com o leito e acabou se ferrando justamente. Uma forçação de barra, com certeza. Podia ter inventado uma outra história, né, mas a série realmente ela não se importa que as pessoas conseguem transitar de lá para cá, dentro do trem, de maneira assim, ó, sem nenhuma explicação. Bom, eu acho que eu falei de tudo, né? Ah, acho que teve aquela questão do Bob Gelo que eu não falei, ele podia ter a oportunidade de delatar a Josie, preferiu não, quis ficar lá com os comprimidos, que claro, é moeda de troca, mas muitas coisas que eles podem fazer lá por dentro, mas pelo menos ele falou pela primeira vez, né? Antes era apenas um vilãozão, né? Ou o braço forte do vilão. Interessante, quer dizer, também foi humanizado, mais uma vez naquele esquema, né? A necessidade dos roteiros atuais, mas não importa. É um personagem interessante que, aliás, sim, falando da pegadinha então, né, que é a pegadinha principal que o episódio vendeu durante toda a sua duração é que existiria o ataque de Will Ford ali naquele dia e seria através do Bob Gelo. Na verdade não foi. Depois a gente descobriu, claro, que o projeto do Will Ford era atacar lá os engenheiros. Para quê? A gente não sabe, porque justamente eram seus grandes apoiadores. Ok? Espero que no próximo episódio tudo fique mais esclarecido. Bom, e também vai ter aquela grande cisão, né? Acho que a fronteira vai ser fechada completamente e tudo vai ficar um pouco mais, sei lá. E precisa Melanie voltar aqui para essa história, porque é uma pena não mostrar ela do lado de fora. Seria interessante a série sair um pouco da estrutura do trem e mostrar outros cenários fixos. Mas claro, a série pelo jeito não vai se importar em dizer como é que ela consegue sobreviver lá fora e se ela consegue, porque não existiu tecnologia para que pessoas pudessem existir dentro de prédios devidamente aclimatados para o frio extremo do lado de fora. Não vai explicar com certeza, vai ser deixado de lado. Enfim, esse episódio aqui, cheio de enrolações, cheio de ecos, muitas pegadinhas. E no fundo, é quase aquele episódio que é praticamente dispensável. Só não é porque algumas coisinhas aqui e acolá avançam um pouquinho, mas na verdade não acrescenta muita coisa para a trama principal. Portanto, para esse quinto episódio da segunda temporada da série, eu atribuo 3,5 asteriscos, que na verdade, todo mundo sabe, está calibrado errado. É 2,5 asteriscos, na minha maluquice. É isso.